na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disse-lhe: é Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxesse e a se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois, voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou essa mensagem a Joabe: envie-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e seus soldados, e como estava indo a guerra. E ele lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer e beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome por tudo, e por tua vida, que não farei uma coisa dessa. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia. Amanhã eu mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam. E ele foi para casa. De manhã, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Amém? A igreja pode se assentar. O tema dessa mensagem desta noite é: nossas escolhas precisam ser direcionadas por Deus. Nossas escolhas precisam ser direcionadas por Deus. O texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido, muito pregado nas igrejas hoje em dia. Eu acredito que em algum momento da sua caminhada cristã você deve ter ouvido falar sobre Davi e Batseba. Mas a gente sabe que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. E eu acredito que o Senhor tem algo novo para nós nessa noite. E nós sabemos que mesmo que a gente queira pregar a mesma palavra, se você, quem já pregou a mesma palavra, a gente sabe que não sai igual. O Senhor sempre acrescenta algo a mais e a palavra vai ficando cada vez melhor, né? Então, se você já ouviu algo sobre Davi, sobre Batseba, creia que o Senhor vai acrescentar algo hoje na sua vida com relação a esse texto. Abra seu coração e receba aquilo que o Senhor preparou para você. Se você está aqui nessa noite, não é por acaso. O Senhor quer falar contigo nessa noite. Só esteja com seu coração aberto para receber essa palavra. O texto que nós lemos fala de um momento ruim da vida do rei Davi. Até então, Davi era o rei que sempre costumava consultar o Senhor. Sempre que havia uma batalha, sempre que havia uma guerra, sempre que Davi precisava enfrentar os seus inimigos, Davi consultava o Senhor antes se era para ele ir para aquela guerra, se era para ele lutar ou não. Nós vemos lá num dos episódios lá em Ziclag que os amalequitas levaram embora, as mulheres e os filhos, Davi pacientemente foi consultar o Senhor se era para ir atrás das mulheres e dos filhos, Se é um de nós, já estava atrás, Não ia, capaz que eu ia consultar o Senhor se era para ir ou não. Ia atrás das minhas crianças, E Davi, como era um homem que costumava sempre consultar o Senhor para tomar suas decisões, ele vai consultar o Senhor. Senhor, é para eu ir buscar a minha esposa, minhas esposas, meus filhos? E o Senhor respondeu para ele, Davi, então, como eu disse, sempre consultava o Senhor antes de tomar uma decisão.
Mas, esse texto que nós lemos aqui, nós vemos que Davi não consultou o Senhor. A palavra do Senhor diz que, em 1 Coríntios 10, 12, portanto, se vocês pensam que estão em pé, cuide para não cair. Davi, infelizmente, não cuidou. Ele não vigiou e acabou caindo. Diz o texto que nós lemos que Davi estava no terraço do seu palácio, bem de boa, bem tranquilo, andando, passeando, belo e formoso. De repente diz que ele vê lá uma mulher tomando banho, se interessa por ela, manda chamar ela, tem relações com ela e acaba engravidando. E diante desse acontecimento, na ânsia de resolver esse problema que ele havia cometido, na verdade não era um problema, né, irmãos? Na verdade era um pecado. Davi tem uma brilhante ideia, que na verdade não é tão brilhante assim, né? Ele mandou chamar Urias da guerra, pediu para que ele fosse para casa, para que ele tivesse relações com a sua esposa, e todos então pensassem que o filho era de Urias, marido de Batseba. Porém, Urias se recusa a ir para casa, e quando Davi soube do plano que não tinha dado certo, o plano que ele havia arquitetado, Davi teve outra ideia, mais uma vez, sem consultar o Senhor. Davi pede então que Urias leve uma carta para Joabe, seu comandante, e nessa carta dizia para que Joabe colocasse Urias na frente da batalha, para que Urias fosse morto. Esse é um resumo do texto que nós acabamos de ler, irmãos. E agora nós vamos entrar para a mensagem. E eu quero começar fazendo duas perguntas para que a gente possa estar refletindo junto. O que leva uma pessoa a querer matar a outra? Já parou para pensar? Você acha que é normal a pessoa levantar cedo com o desejo de querer matar alguém? Eu espero que não, irmãos. Por favor. E se você está tendo esse tipo de desejo, depois no final do culto você vem aqui que os pastores vão estar orando por você. Porque isso não é normal, irmãos. Pelo amor de Deus. Os pastores vão estar aqui no final do culto, você pode vir aqui orar, abrir seu coração para eles, que eles vão estar orando. Mas eu sei que não é o caso aqui, né, irmãos? E eu acredito, irmãos, com certeza, que esse também não foi um desejo de Davi. Davi não se levantou naquela manhã querendo matar alguém, desejando matar Urias. O problema foi, irmãos, que ele chegou a esse ponto porque ele precisava resolver aquele problema, aquela situação, aquele pecado. Que ele mesmo causou pelo simples fato de não consultar o Senhor. Davi tomou as suas decisões baseados nas suas vontades, nos seus desejos. E o meu desejo, a minha vontade, para que nesta noite, com essa mensagem, é que nós possamos entender, irmãos, a importância e a necessidade que eu e você temos de consultar o Senhor antes de qualquer escolha, antes de qualquer decisão na nossa vida. Se nós queremos ter uma vida de bênção, se nós queremos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, nós precisamos consultar o Senhor antes de tomar qualquer decisão. Hoje nós vamos refletir sobre algumas escolhas que Davi fez, como eu já disse, sem consultar ao Senhor. Escolhas essas que trouxeram consequências gravíssimas para ele e para a sua família. Escolhas essas que não faziam parte do plano de Deus. Que eu e você possamos aprender com essas escolhas, algo com essas escolhas que Davi fez, para que a gente não venha cometer o mesmo erro. A primeira escolha errada que Davi fez, eu estava analisando o texto, esse texto, irmãos, essa mensagem, ela foi uma mensagem de um dos meus devocionais, né? Eu estou lá no Velho Testamento ainda, apaixonada pelo Velho Testamento. E foi uma das minhas, um dos meus devocionais.
E eu estava meditando sobre essas escolhas que Davi fez, as escolhas erradas que Davi fez. E acrescentou na minha vida e eu falei, não, na próxima oportunidade que eu tiver de levar a palavra para a igreja, eu quero dividir com a igreja isso, porque eu acho que acrescentou na minha vida. Então eu espero que acrescente na vida de vocês. A primeira escolha errada que Davi fez foi ficar em casa. Ali no versículo 1 a gente leu, está escrito assim, ó, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. O texto não diz porque Davi não foi para a guerra com os outros soldados. O texto não diz se Davi estava cansado. O texto não diz se Davi pensou que a batalha era fácil. O texto também não diz que Davi consultou o Senhor se era ou não para ele ficar em casa. Fato é que ele, por conta própria, sem consultar ao Senhor, decidiu por ficar em casa, de boa, deitado na sua cama, como estava escrito no texto, passeando pelo seu palácio, ao invés de estar junto com os seus soldados, guerreando, lutando frente da batalha. Ele era o rei, ele deveria estar lá, junto com os seus soldados, lutando, dando apoio para aqueles homens. Mas Davi escolheu ficar em casa. E por favor, irmãos, não há nada de errado ficar em casa. Eu passo todos os meus dias em casa. Eu não trabalho mais em casa, eu não trabalho mais fora. Eu fico dentro de casa, todos os dias. O problema não é você ficar em casa, irmãos e irmãs, não é isso. Mas sim o que você faz quando você está em casa. Essa é a questão. O problema é você ficar em casa com a tua mente vazia. É você ficar em casa se distraindo com tantas outras coisas que no final do dia não te acrescentou em nada. Não mudou em nada a sua vida. Quem nunca aqui se assustou com o tempo, quando você passa ali olhando videozinhos no celular ou assistindo séries? Quem nunca aqui se assustou quando você menos percebeu, já passou 1 hora, 2 horas e você está ali, ó, vendo aquilo? Não há problema também, irmãos. Ficar vendo isso é um momento de lazer, é um momento bom, você responder, você ficar vendo, não tem nenhum problema com isso. O problema é isso se tornar um vício na nossa vida. O problema é isso se tornar algo constante, algo que te toma tempo. O problema é isso acabar roubando o tempo da sua vida. Tempo esse que eu e você poderíamos estar fazendo tantas outras coisas produtivas. Tempo esse que eu e você poderíamos estar meditando na palavra, buscando ao Senhor, aumentando o nosso relacionamento com o Senhor. Como eu disse, irmãos, faz 3 anos que eu parei de trabalhar fora. Nos primeiros meses que eu parei de trabalhar, as minhas manhãs são sempre iguais. Sempre em função da casa e das crianças, que não são mais crianças. Sempre em função da casa e das crianças. Até o Marcelo chegar do almoço, né? É sempre as mesmas coisas. Limpa a casa, faz almoço, aquela coisa de mulher que vocês sabem como é que é. E à tarde, nesses primeiros meses aí, quando eles iam, cada um para a sua função, o Marcelo para o trabalho, as crianças para a escola, o João para o trabalho, o que eu ia fazer? Nada. Eu não tinha nada para fazer. Eu ficava sem fazer nada. E como diz o ditado, mente vazia, oficina do diabo. A minha cabeça não parava, irmãos. Não parava. Era muitas coisas ao mesmo tempo, mas que no tempo não era nada. Coisas que não tinham nada a ver, pensamentos que não faziam sentido. E quando o Marcelo chegava em casa às 6 horas, até hoje nós aprendemos que a gente precisa ter um tempo do casal. E até hoje a gente faz isso lá em casa. Então o Marcelo chega às 6 horas, para-se tudo, e a gente tem um tempo de conversa nós dois. Tomamos o nosso chimarrão, tomamos o nosso tererê, enfim. Ficamos um tempo conversando nós dois, só nós dois. E ele fazia aquela pergunta
Todos os dias. Como foi seu dia? Até hoje ele faz essa pergunta. E eu dizia para ele, normal. Normal. Tipo assim, normal, não fiz nada, entendeu? Para mim foi normal. Só que aquilo começou a me incomodar, irmão, sabe? Porque, aonde que eu ia chegar? Tendo todas as minhas tardes normais, sem fazer nada. Ocupando a minha mente com coisas que não devia. E orando, buscando direção do Senhor. Eu nunca fui fã de rotinas, de agenda. A Jane sabe disso, né, Jane? A Jane lutou muito comigo com relação a fazer agendas, e eu nunca fiz, não vou mentir para vocês. Né? Eu não gostava de rotinas, de agenda. Mas eu entendi, irmãos, que eu precisava de uma rotina, eu precisava de ter algo para seguir. Eu estou contando isso para vocês, assim, na verdade, né? Só para vocês entenderem hoje a minha vida, enfim, como mudou. E aí eu percebi que eu precisava de uma rotina para as minhas tardes, porque minhas manhãs eram sempre iguais, as minhas tardes que eram complicadas. E então eu fiz uma rotina. Quem for lá em casa, quem vai lá em casa, já viu, né, que na minha geladeira tem uma folha escrita segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Todos os dias à tarde eu tenho horários a cumprir. Horários de descanso, horários de leitura, horários de oração, horários de não fazer nada, que eu tenho um dia na semana que eu não faço nada. À tarde eu não faço nada, não. Eu cuido de mim, eu vou fazer minha unha, eu vou fazer o cabelo, enfim. Eu tirei um dia da semana para fazer isso. E eu fiz essa rotina, irmãos. E essa rotina está lá pregada colada lá na minha geladeira. E eu uso ela de exemplo. E eu, graças a Deus, tive já a oportunidade de conversar com algumas irmãs lá em casa e mostrar para elas essa rotina e elas começar também a implantar isso na vida delas. Porque o que eu vejo? Hoje em dia as pessoas não sabem, ficam perdidas fazendo muitas coisas e no fim não fizeram nada. Eu fiz essa rotina para mim, irmãos, porque eu decidi que eu não queria chegar no final da semana, eu não queria chegar no final do mês, no final do ano e olhar para a minha vida e ver que eu não fiz nada produtivo. Que eu fiquei só em casa sem fazer nada. Que eu não li um livro, que eu não tive um tempo para oração, que eu não tive o tempo para a palavra. Mais uma vez eu digo, não tem problema você ficar em casa. O problema é o que você tem feito no tempo que você está em casa. Com o que você tem ocupado o seu tempo. Eu decidi que não queria mais que as minhas tardes fossem com a mente vazia. Porque eu sei, irmãos, que é nessas horas que nós não estamos fazendo nada, que nós estamos com a mente vazia, que o inimigo vem colocar nas nossas mentes desejos pecaminosos, pensamentos ruins, medos, dúvidas, ansiedade. Tudo isso, irmãos, o inimigo vem colocar na nossa cabeça com um único objetivo, que foi o que aconteceu com o rei Davi. Fazer cair no pecado. O inimigo não tem acesso ao nosso coração, irmãos, mas ele tem acesso à nossa mente. E é por isso que nós precisamos ocupar a nossa mente. E de preferência que a nossa mente seja ocupada com coisas do alto. A palavra diz isso, né? Para nós buscarmos as coisas do alto. Por isso, irmãos, é muito importante que eu e você estejamos ocupando as nossas mentes com as coisas do alto. Buscando renovar as nossas mentes. A Bíblia diz para que nós façamos isso. Para que a gente esteja o tempo todo renovando as nossas mentes. Como você tem ocupado a sua mente? Com as coisas do mundo? Como você tem escolhido renovar as suas mentes? A sua mente? Com as coisas de Deus? Eu já comentei aqui em outras pregações que eu estou agora, né? Eu estou lavando louça, eu estou ouvindo mensagem. Eu estou lavando a calçada, eu estou ouvindo louvor. Dificilmente, irmãos, eu fico com a minha mente... Lógico, tem horas que a gente precisa... Como eu disse, tem um dia que eu largo tudo e fico sem fazer nada. Mas sempre que eu posso, irmãos, eu estou ocupando a minha mente. É muito difícil eu ficar parada
fazendo nada, pensando em nada. Se Davi tivesse escolhido ocupar a sua mente com aquilo que era para ele realmente fazer, que era estar lá na guerra, lutando, combatendo com seus soldados, possivelmente, irmãos, ele não teria caído no pecado. Se Davi tivesse consultado a Deus, Senhor, é para eu ficar em casa? Ou é para eu ir lutar com os meus soldados? Ele não se preocupou em saber qual era a vontade do Senhor. Cuidado, irmãos. Cuidado. Se você está consultando o Senhor para tomar suas decisões, cuidado com o que você tem alimentado a sua mente. Cuidado com o que você tem feito com o seu tempo sem fazer nada. A Bíblia diz, como eu disse, que nós precisamos estar renovando a nossa mente todos os dias. E eu quero deixar uma dica para você. Quer renovar a sua mente? Estude, medite na Bíblia, passa tempo orando, leia um livro, tenha comunhão com os irmãos, esteja junto com pessoas que amem a Deus mais do que você. Pode ter certeza, irmãos, que a sua mente vai estar sendo renovada, que você vai estar mudando, que os seus pensamentos vão ser outros. Se você anotar essas dicas aí que eu dei para renovar a sua mente, pode ter certeza que constantemente a sua mente vai estar sendo renovada. Segunda escolha que o rei Davi fez, errada. Segunda escolha errada de Davi. Davi não desviou o olhar. Diz assim o texto que nós lemos. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. No terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram, é Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o hitita. Irmãos, ninguém está livre de ver algo ou alguém. Ninguém está livre. Em muitas situações, quando a gente menos espera, algo ou alguém está na frente dos nossos olhos, diante dos nossos olhos. Seja uma mulher bonita, seja um homem bonito, seja um site indesejado. Ninguém está livre disso. O problema é, o que fazer quando isso acontecer? Nós temos duas opções. Ou você desvia o olhar, ou você deseja aquilo. Simples assim. Davi, infelizmente, não desviou o olhar. Ele desejou a mulher que estava tomando banho ali. E mais uma vez, irmãos, sem orar, sem consultar a Deus, sem abrir o seu coração para Deus, Davi tomou uma decisão sozinho. Ele viu que aquela mulher era agradável aos seus olhos. Assim como a nossa amiga Eva, lembra lá da nossa amiga Eva no jardim? Quando ela viu o fruto, o que o texto diz? Que ela viu que o fruto era agradável aos olhos dela. Ela viu, desejou, viu que aquilo era agradável. Mas ambos deveriam ter desviado o olhar, não cometido esse erro, não desviaram o olhar. Irmãos, a gente precisa deixar bem claro uma coisa. O pecado, ele sempre vai parecer, no primeiro momento, agradável aos nossos olhos. O pecado nunca vai parecer que é algo ruim, momentaneamente, do primeiro momento. Esqueça, irmãos, o inimigo não vai aparecer na nossa frente de chifre e garfo lá. Ele não vai aparecer. Ele é astuto, irmãos. Ele vai usar de maneiras que nos atraem, maneiras que nos seduz para fazer com que a gente caia no pecado. Batseba, diz o texto, que era uma mulher muito bonita. O fruto que Eva comeu diz que era de uma árvore boa e agradável. Você acha, irmãos, que se fosse uma mulher toda mal acabada, toda enrugada, feia, você acha que se fosse uma banana podre, no meu caso, né? Vocês acham que eles iam querer? Não ia, irmãos. É lógico que não ia querer.
O inimigo não vai pôr algo ruim na sua frente. Ele vai pôr algo que seja agradável, algo que seja desejável. Ele sabe quais são os nossos pontos fracos. Cabe a nós, cabe a mim e a você sermos fortes, resistir, desviar o olhar. E acima de tudo, irmãos, não cometer o erro que Davi cometeu, que foi de não consultar o Senhor. Davi não consultou o Senhor. Se nós dizemos, irmãos, que o Senhor é o Senhor da nossa vida, o que a gente fala quando a gente aceita o Senhor como único e suficiente Senhor da nossa vida? Que Ele vai ser o Senhor da nossa vida. Então, se Ele vai ser o Senhor da nossa vida, nós precisamos fazer disso uma verdade na nossa vida. Nós precisamos fazer com que Ele esteja à frente das nossas decisões. Nós precisamos consultar o Senhor antes de tomar uma decisão. Quando o pecado estiver na frente dos nossos olhos, irmãos, porque eu queria muito dizer para vocês que não vai mais acontecer nenhuma situação onde você vai ter que fazer escolhas. Queria eu muito dizer isso para você. A partir de agora o inimigo não vai mais te tentar. Ele não vai pôr mais nenhuma tentação na sua frente. Eu queria dizer isso, mas infelizmente a gente sabe que não é bem assim. Então, irmãos, se acontecer, espero eu que não, de você ter que se deparar com uma tentação, com um pecado, primeiro passo, irmãos, consulte o Senhor. Deus, o que é para eu fazer? Senhor, o que é para eu fazer? E depois, irmãos, desvie o olhar. Não caia nas armadilhas do inimigo. Não caia nas ciladas do inimigo. O que a Bíblia diz que é para a gente fazer? Resistir ao diabo. E ele fugirá de nós. Lembra de José? Quem lembra de José? O que a Bíblia diz? Que o José resistiu a mulher de Potifar. José foi fiel ao Senhor. A mulher de Potifar era muito bonita. E quando José menos esperava, ele estava de frente com aquela mulher. Mas José, acima de tudo, era temente a Deus. E José resistiu àquela mulher. O exemplo de José, irmãos, não está na Bíblia por acaso. A Bíblia está cheia de homens e mulheres de Deus que enfrentaram diversas situações, diversos problemas, diversas tentações. Eu diria que quase as mesmas que nós enfrentamos hoje. E eles conseguiram vitória. Essas histórias estão na Bíblia, irmãos, não é por acaso. É para que eu e você possamos ler, ouvir, aprender com essas histórias e crescer e saber que nós também temos a oportunidade de vencer as tentações, de vencer as dificuldades. Então, irmãos, é por isso que a gente sempre fala aqui, quão importante é você ler a tua Bíblia. Deixar ela dentro do teu armário, ou deixar ela aberta no Salmo 91, não vai adiantar muita coisa. Então, irmãos, faça uso da sua palavra. Leia a sua palavra. Você vai ver que lá vai ter muitas histórias bem legais, que vai somar muito na nossa vida. Eu confesso para vocês que eu passei a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, faz pouco tempo, irmãos. Tantos anos que nós temos aí de convertidos, de aceitar o Senhor Jesus. Eu me envergonho de falar para vocês, mas faz pouco tempo que eu comecei a ler e a estudar a Bíblia. Mas eu confesso para vocês assim, irmãos, que hoje, e eu, de coração mesmo, irmãos, eu não estou falando isso para vocês, para me achar melhor. O Senhor conhece meu coração. Eu estou falando isso para vocês, eu estou compartilhando isso com vocês, para que isso sirva de incentivo e motivação. Se você ainda não tem o hábito de ler a sua Bíblia, de tirar um momento, de fazer o seu devocional, eu assim, de coração mesmo,
que sirva de testemunho e de motivação para você. Hoje, irmãos, eu anseio por estar no meu momento de devocional. Eu faço o meu devocional depois que eu chego, né, da academia, do treino, e eu fico lá assim, ó, vai terminar, porque eu quero ir para casa para ter o meu momento com o Senhor. Irmãos, eu amo ler a palavra hoje. E como eu disse para vocês, eu estou assim, apaixonada por esse Velho Testamento. É muito bom. Ó, irmãos, realmente assim, eu estou apaixonada. E assim, ó, né, os meninos, enfim, a pastora, todo mundo que vem aqui, quando a gente fala assim, é que a gente quer que vocês também sintam isso que a gente está sentindo, porque é muito bom, irmãos. Cada história que você lê é uma coisa que acrescenta na tua vida, é uma coisa que, sabe, você fala assim, eles conseguiram, eu também vou conseguir. Irmãos, é muito bom. Então, assim, ó, minha dica para você. Se você ainda não conseguiu tirar um tempo para ter um momento com o Senhor, para fazer o seu devocional, pare, irmãos, coloque ali na sua rotina. Assim, ó, ler, todo mundo pode ler, tá? O Marcelo já falou de ouvir no carro, enfim. Mas assim, ó, eu quero dizer para você assim, ó, tenha um tempo de qualidade com o Senhor. Só você e Ele. Reserve ali, irmãos, 15, 20 minutinhos para você ler e meditar na palavra do Senhor. Você vai ver como isso vai fazer a diferença. Você vai ver como aquelas histórias vão te ajudar, como aquilo vai acrescentar na tua vida. E eu vou dizer para você, daqui a pouquinho, você vai ter uma oportunidade de vir aqui falar também isso. Que você está apaixonado pela palavra do Senhor. Porque ela é apaixonante, irmãos. A palavra do Senhor é apaixonante. Mas, mais uma vez, são escolhas que nós precisamos ter. Eu preciso escolher tirar a minha Bíblia da gaveta. Eu preciso escolher tirar a minha Bíblia do Salmo 91 e estudá-la e meditá-la nela. Só assim eu vou conhecer esse Jesus. Só assim eu vou conhecer essas histórias fantásticas que estão lá. Terceira escolha errada de Davi. Davi trocou o amor de Deus. No versículo 4 diz assim, ó, Davi mandou que trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois voltou para casa. Davi, irmãos, a cada vez estava piorando a situação. Além de adultério e assassinato, Davi também cometeu o pecado de idolatria. Ele trocou o amor de Deus pelo amor de uma mulher. Ele colocou Batseba acima do amor de Deus. Ele sabia, irmãos, que aquilo que ele estava fazendo era errado. Ele sabia disso. Davi tinha intimidade com o Senhor. Será que se Davi tivesse ido orar? Será que se Davi tivesse ido consultar o Senhor? Se ele tivesse ido ter uma conversa com o Senhor, ó, Senhor, eu estou gostando, eu vi uma mulher tomando banho ali, e eu achei ela bonita, eu estou gostando dela. Mas assim, ó, ela é casada. O que o senhor acha? Será que se Davi tivesse essa conversa com o Senhor, a história ia ser diferente? O que vocês acham que o Senhor ia dizer para o Davi? Será que a história ia ser diferente, irmãos? Certamente seria diferente. Só que nesse caso, irmãos, vou falar para vocês, nem ia adiantar Davi ir orar. Sabe por quê? Porque ele já estava decidido. Ele já sabia o que ele queria. Talvez seja esse motivo dele não ter ido orar. Ele já sabia o que ele queria. Ele colocou no coração dele o desejo de ter aquela mulher. Ele não viu mais nada. Ele não quis nem saber do que o Senhor pensava. E sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes, nós agimos da mesma maneira. Nós não consultamos o Senhor, porque nós já sabemos a resposta. E geralmente a resposta é negativa ao que a gente quer. Então, para ser bom para mim, eu nem consulto o Senhor. Às vezes a gente acaba fazendo isso, irmãos. O desejo do Senhor, às vezes, não é o mesmo que o nosso. E aí, a gente sabe disso, e daí eu falo assim, eu nem vou orar, porque eu sei que o Senhor vai falar que não é para eu ir, então eu nem vou orar, então eu vou sozinho, eu vou por conta. Só que daí, né, irmãos, a gente sabe que a consequência também a gente vai colher as consequências, né? Davi deixou que os seus desejos, que as suas vontades estivessem acima do seu amor por Deus.
E com isso, irmãos, ele cometeu o pecado de idolatria. E todos nós sabemos, irmãos, que o pecado de idolatria não é somente adorar imagens e esculturas, como às vezes a gente pensa por aí. Pecado de idolatria, todos nós sabemos, mas é bom a gente relembrar, que é tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus. Não é. Às vezes a gente vê pessoas se achando muito santas, porque não adoram imagem e escultura, mas estão adorando filhos, estão adorando cônjuges, estão adorando casa, carro, estão adorando academia. Idolatria é tudo aquilo que você coloca acima de Deus. Tem um autor chamado Tim Chester. Ele escreveu um livro que fala de 1º e 2º Samuel. Eu tenho pesquisado muito dele, porque eu acabei de ler 1º e 2º Samuel, e ele fala umas coisas muito legais. E ele diz assim, trair seu cônjuge é terrível, mas trair a Deus é pior. Nós precisamos analisar a nossa vida, irmãos. Se tem algo ou alguém roubando, tomando o lugar de Deus na nossa vida, no nosso coração. Nós precisamos pedir para que o Senhor sonde o nosso coração. Senhor, tem alguma coisa, tem algo no meu coração, tem algo na minha vida que eu tenho colocado acima do Senhor? Essa oração, irmãos, nós podemos fazer constantemente. Nós podemos fazer sempre pedindo para o Espírito Santo. E você pode ter certeza que o Espírito Santo fala. Ele revela. E se por acaso você identificar, irmãos, anota aí. Peça perdão a Deus. Confesse o seu pecado de idolatria. Se arrependa de todo o coração. Diz para o Senhor que a partir de agora, Ele será o primeiro em sua vida. E tenha certeza, irmãos, que Ele vai te amar e Ele vai te perdoar. Você só precisa confessar para o Senhor. Quarto e último escolha de Davi: ocultar o pecado. Verso 6 diz assim, em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envia-me Urias, o hitita, e Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe e os soldados, e como estava indo a guerra. E lhe disse: vá, descansa um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Depois que Davi soube que Batseba havia ficado grávida, o rei mandou que chamasse o seu marido, como nós já lemos, já comentamos no início, e pediu para que ele fosse para casa, para que ele tivesse relação com Batseba, e assim todos pensassem que o filho era de Urias. Mas Urias resistiu, Urias se recusou, e ele não quis ir para casa. Davi tentou dar um jeito, irmãos, de ocultar o seu pecado. Davi deu um jeito de ocultar o pecado que ele havia cometido. Pecado oculto, pecado não confessado, pecado de estimação, como a gente costuma ouvir. Esses pecados, irmãos, só trazem destruição para as nossas vidas. O próprio Davi escreveu no Salmo 32, 3, diz assim, enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Muitas vezes, por medo, por vergonha, enfim, por diversas situações, nós acabamos não confessando os nossos pecados. Por achar que alguém vai nos julgar, acabamos ocultando o pecado, acabamos não falando. Mas o pecado, irmãos, é uma maneira que o inimigo tem de nos escravizar. E eu tenho certeza que ninguém aqui quer ser escravo do inimigo. Eu tenho certeza disso. Enquanto a gente não confessa o pecado, irmãos, sabendo ou não sabendo, enquanto a gente não confessa o pecado, o inimigo fica nos acusando. Ele fica nos escravizando. Eu não sei se alguém aqui já foi orar alguma vez, estava lá orando,
e daqui a pouco veio um pecado na sua mente. Veio uma lembrança de um pecado na sua mente. Muitas vezes o inimigo fica trazendo isso. Pecado que você sabe, porque quando vem esses pecados na mente, é legal, a gente precisa confessar e está tudo certo. Mas às vezes esse pecado você sabe que você precisa confessar e você fica ali, guardando, segurando e não confessa. E aí você está orando e o inimigo te lembra daquele pecado. Por que ele faz isso, irmãos? Para nos acusar. Para muitas vezes nós não acharmos que não somos dignos de orar. Para nos afastarmos de Deus. É essa a intenção que ele quer. Quando a gente não confessa um pecado. Nos afastar de Deus. Sonda o teu coração, irmãos. Veja se existe algum pecado oculto. Não cometa o mesmo pecado que Davi. Não tente ocultar nenhum pecado. Se você sabe que existe alguma coisa na sua vida que você precisa confessar, que você precisa colocar diante do Senhor, abra seu coração e confesse a Deus. Não deixe o inimigo te escravizar nessa área. Ore, Senhor. Tem algum pecado, Senhor, oculto no meu coração que eu preciso, Espírito Santo, traz a revelação em meu coração. Se tem algum pecado oculto que eu preciso confessar, o Espírito Santo vai te revelar, ele vai trazer, que às vezes a gente não sabe. Eu já contei aqui para vocês, muitos já sabem, rapidamente. O Senhor, eu tinha um pecado oculto no meu coração e eu não sabia, eu carregava um pecado oculto. Irmãos, assim, quando o Senhor me revelou aquilo, foi um maravilhoso, porque assim, eu falava, se não é misericórdia de Deus trazer isso, eu nem sei o que ia acontecer, eu ia morrer com esse pecado. Mas o Senhor trouxe, numa noite que eu e Marcelo estávamos fazendo veredas lá em casa, eu e ele, o Senhor me trouxe ao coração que eu tinha um pecado de idolatria, irmãos. E eu estava, agora, foi quando a gente sofreu o assalto, pouco tempo. Eu já estava na igreja há muito tempo e o Senhor revelou que eu tinha o pecado de idolatria na minha vida. Eu idolatrava o meu pai. E eu não sabia disso, irmãos. E isso é um pecado oculto. Que como é que eu vou descobrir, Léo? O Espírito Santo de Deus que te traz a revelação. Mas você precisa querer. Você precisa buscar essa revelação. O Senhor me trouxe que eu idolatrava meu pai. Eu sempre coloquei o meu pai acima de Deus. Eu nunca acreditei, eu acreditava que o meu pai era que me defendia, que o meu pai era que me guardava. E depois que eu casei, eu transferi essa segurança para o Marcelo. Então assim, se o Marcelo estava comigo, está tudo certo. Se o Marcelo estava em casa, e ele nem tinha o facão do meu pai. Vocês lembram da história do facão, né? Meu pai tinha um facão debaixo só para vocês não ficarem... Meu pai tinha um facão, irmãos. Quando eu morava na casa dos meus pais, meu pai tinha um facão debaixo da cama. Eu acho até que ele tem esse facão até hoje. Acho que ele tem. Ele deve ter, gente. E ele tinha esse facão debaixo da cama. E a minha segurança era aquele facão. Gente, se alguém chegava, ele puxava aquela peixeira e tá tudo certo. E eu lembro até hoje do facão, gente. E ele guardava o facão debaixo da cama, porque se chegasse algum bandido... E eu, gente, eu tinha essa segurança do facão e no meu pai. E depois eu transferi para o Marcelo. Ele não tem o facão. Nós não temos facão dentro de casa. Mas eu transferi para ele, que tipo, assim, ó. E não me importava, Deus. Se o Marcelo estava em casa, se ele estava comigo, tá tudo certo. Pecado de idolatria, irmãos. A minha segurança não tem que estar no Marcelo. A minha segurança tem que estar no Senhor. É Ele que me guarda. Tanto é, irmãos, que Ele mostrou para nós que no dia que nós fomos assaltados, o Marcelo estava em casa. Sem o facão. E o ladrão entrou e nos roubou. Então, a minha segurança não está no homem. A minha segurança tem que estar no Senhor. Meu conselho para você nessa noite, irmãos. Sonda teu coração. Peça ao Espírito Santo para trazer na sua mente se tem algo que você precisa confessar. Confesse ao Senhor. Peça perdão a Ele. Eu fiz isso naquela noite. Eu falei, Senhor, me perdoe por eu ter colocado o meu pai e o Marcelo no seu lugar. E a partir de agora, Senhor, toma o lugar que é teu na minha vida. E o Senhor me perdoou, irmãos.
Confesse ao Senhor se tem algo na tua vida que você lembra lá do passado, irmãos, do tempo que você era solteiro, enfim, não sei. Se tem algo na sua vida que você precisa confessar, confesse ao Senhor. E é bom também, e a Bíblia diz que nós temos que confessar aos irmãos. Para quê? Não para ele ficar te julgando, ficar te condenando, para você ser curado. Procure um irmão de confiança, procure uma irmã de confiança. E confesse a ela, confesse a ele também, porque o Senhor perdoa. Mas essa confissão para os irmãos, ela diz lá em Tiago, que nós seremos curados quando a gente faz essa confissão aos irmãos. Se você tem algo, irmãos, faça isso. Por mais difícil que possa parecer, irmãos, confesse os seus pecados. Se livre, se liberte disso. Não seja como Davi. Primeiro ele cometeu o pecado de adultério. Depois ele cometeu o pecado de assassinato. Possivelmente, irmãos, se ele tivesse confessado logo no início que ele teve um caso com Batseba, possivelmente ele não teria mandado matar Urias. Deus tem libertação, Deus tem cura, Deus tem restauração para nós. Mas nós precisamos querer. Mais uma vez, a escolha, tudo é uma questão de escolha. O Senhor tem cura e libertação, mas eu preciso querer, eu preciso escolher. As escolhas que Davi tomou, irmãos, sem consultar a Deus, trouxeram consequências ruins para a vida dele. Tanto no relacionamento dele, quanto na sua vida, no relacionamento com Deus, quanto na vida dele, quanto na vida dos seus filhos. Mas calma, sempre tem a boa notícia, né? Quando há um arrependimento verdadeiro, como houve com Davi, o Senhor é fiel para nos perdoar. O Senhor é fiel para nos restaurar. O Senhor é fiel para nos fazer homens e mulheres segundo o coração de Deus. Só basta nós querer. Está nas nossas mãos. Decisão, escolha. A nossa vida, irmãos, sempre vai girar em torno de escolher e decidir. Você pode escolher fazer as coisas sozinho. Você pode escolher fazer as coisas por conta e ter as consequências. Mas você também pode escolher consultar o Senhor, sempre antes de tomar qualquer decisão. As consequências vão vir. A escolha é nossa. Quero convidar vocês a se colocar de pé. Vamos orar nessa noite. Quero pedir para que você analise a sua vida, irmãos. Responde aí para você, só para você. Responde para você. O Senhor realmente tem feito parte da sua vida? Você realmente tem consultado o Senhor diante das situações? Diante das suas vontades? Você tem colocado as suas vontades acima das vontades do Senhor? Nós precisamos entender, irmãos, presta atenção nisso, irmãos. Nós precisamos entender que consultar o Senhor antes de tomar uma decisão, irmãos, não é uma escolha, não é uma opção, não é. É uma necessidade. Deus quer fazer parte da minha vida. Deus quer fazer parte da sua vida. Deus quer ser o Senhor da sua vida. Mas para que isso aconteça, você tem que querer. Eu tenho que querer. Eu tenho que permitir que Ele faça parte das minhas escolhas. Eu não posso, se Ele é o Senhor da minha vida, eu não posso mais tomar decisão por conta. Eu não posso sair por aí tomando decisão sem consultar Ele. Se Ele é o meu Senhor, eu preciso fazer que Ele seja. O direcionamento de Deus pode evitar muitos erros. O pecado pode evitar o pecado, pode afastar o pecado das nossas vidas. Fazer escolhas segundo a vontade de Deus vai nos levar a uma vida de bênção. Alguém deseja uma vida de bênção aqui? Escolha o Senhor. Traz o Senhor para a sua vida. Traz o Senhor para fazer as suas escolhas. Convida Ele para ser o Senhor realmente da sua vida. Fecha seus olhos, irmãos. Eu acredito, tenho certeza que o Senhor falou algo com você sobre essa palavra. Que você possa colocar diante dEle agora, que você possa abrir seus lábios, abrir sua boca, orar, colocar diante do Senhor.
Se você tem tomado decisão sozinho, se você não tem consultado o Senhor antes de tomar decisões, fala para Ele que você se arrepende. Fala para Ele que você deseja fazer com que Ele seja o Senhor da sua vida, que você quer caminhar com Ele lado a lado, que você quer que Ele decida as coisas por você, que você não quer mais sofrer nenhuma consequência ruim, que você quer realmente que Ele seja o Senhor da sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor meu Deus, pela tua santa e doce palavra. Obrigada, Senhor meu Deus, pela oportunidade, Senhor Deus, que o Senhor nos dá, Pai, de ouvir a tua palavra. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de aprender um pouco mais, Senhor Deus, com a tua palavra, Pai. Senhor, eu quero pedir, Pai, que essa palavra que foi dita aqui nessa noite possa ficar, Senhor Deus, no coração dos meus irmãos. Que essa palavra, Senhor Deus, possa ter caído em solo fértil, Senhor Deus. Que essa palavra, Senhor Deus, possa gerar fruto, Senhor Deus, na vida dos meus irmãos, Pai. Que eles possam, Senhor Deus, identificar, Senhor Deus, falhas, Pai. E que eles possam, Senhor, a partir de agora, Senhor, consertar essas falhas com a sua ajuda, Pai. Senhor, nos perdoa se muitas vezes nós temos tomado decisões sem consultar o Senhor. Senhor, nos perdoa se muitas vezes, Pai, nós temos desejos próprios, vontades próprias. Vontades essas que muitas vezes não são as suas. E nós muitas vezes decidimos por conta própria, Pai. Nos perdoa, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor Deus, a não agir no impulso, Pai, como foi Davi. Nos ajuda, Senhor Deus, a desviar o nosso olhar, Senhor Deus, diante do pecado. Nos ajuda, Senhor Deus, a desviar o nosso olhar, Senhor Deus, diante do mal, Pai. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Não nos deixe, Senhor, em nome de Jesus, que nada, Pai, nada, Senhor Deus, possa tomar o lugar do Senhor nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, Davi deixou que o desejo pelaquela mulher fosse maior, Pai. Que o teu amor, que o amor dele por ti, Senhor, não nos deixe cometer o mesmo erro, não nos deixe cometer o mesmo pecado. Afasta de nós, Pai, todo o pecado de idolatria. Senhor, se nós temos colocado algo acima do Senhor, que o Senhor traga na nossa mente, que o Senhor traga no nosso coração, para que nessa noite nós possamos nos libertar, Senhor. Para que nessa noite, Senhor, o Senhor possa vir ocupar o lugar que é teu de direito, Senhor, no nosso coração, Pai. Senhor, em nome de Jesus, se há alguém aqui, Senhor Deus, precisando confessar algum pecado, se o Senhor tem trazido algo à mente, Pai, que essa pessoa tenha coragem, que essa pessoa possa se libertar, Senhor. Que ela possa sair daqui nessa noite livre, Senhor Deus, de toda acusação do inimigo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua santa e doce presença aqui, Pai. Obrigada, Senhor Deus, por este culto. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade. É o que eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém.